Olá, desenvolvedor! Estou aqui mais uma vez gravando uma videoaula sobre Datadog. E dessa vez vamos falar de métricas, item importante para quem queira monitorar a saúde de aplicações ou até mesmo mensurar informações de negócio. Meu nome é Leonardo e eu sou um desenvolvedor fascinado pelo conceito de observabilidade. Bora então fazer um exercício para a criação de métricas Datadog via .NET Core. Acessando github.com/leobreda/datadogmetrics, nós temos uma aplicação de exemplo criada em .NET 8. E nesse readme.md, algumas orientações quanto ao provisionamento do Datadog Agent via Docker, desde o setup da API Key até a compilação da aplicação via Docker Compose. Copiando a URL do repositório, vou até o meu Git Bash e faço um clone do repositório. E explicando a estrutura do projeto, dentro da pasta Console Metrics, temos a aplicação em .NET, inclusive o seu Docker Compose. Dentro da pasta Datadog Agent, apenas o Docker Compose do agente. E voltando para a aplicação do .NET, vou abrir ela no Visual Studio. Abrindo a classe Program. Nós instanciamos o objeto na classe statsdconfig, correspondente à biblioteca de métricas do Datadog, configurando o IP onde se encontra o agente instalado, que a gente vai subir via Docker, e a porta padrão 8125. Logo abaixo criamos 4 variáveis que eu chamei de incremento, decremento, quantidade e histograma. Ainda assim fiz um exemplo aqui de uma linha de código para capturar o consumo de CPU. E dentro de um laço while, temos um console write, imprimindo um ponto para indicar o looping. E também a criação de 4 métricas: net.leobreda.increment, net.leobreda.decrement, net.leobreda.counter e net.leobreda.histogram, com seus respectivos valores de variáveis. Também aproveitei e incluí uma tag environment que utilizaremos mais para frente. E aqui embaixo, medindo o consumo de CPU na métrica net.leobreda.cpu. Agora eu vou compilar a aplicação. Temos o clássico Hello World indicando o início do algoritmo. E para cada ponto impresso no console, indica a execução do laço while. Eu vou deixar a execução aqui para ver se gera alguma estatística dessas métricas, só que acabei me esquecendo. Esse IP 127.0.0.1 apontando para a própria máquina, sendo que eu nem iniciei o agente do Datadog. Eu vou dar um stop e vou abrir o projeto do repositório no Visual Studio Code. O que cada Docker Compose faz? O que se encontra dentro da pasta Console Metrics contém apenas a aplicação em .NET, a mesma que rodamos lá no Visual Studio. Já o Docker Compose dentro da pasta Datadog Agent contém apenas o agente. E o Docker Compose, na raiz do projeto, contém tanto o agente do Datadog quanto a aplicação em .NET. Daqui para frente, eu não consigo subir o Docker nesse mesmo computador que eu estou gravando essa videoaula, então vou usar um servidor de Linux que eu tenho aqui na minha rede. E nesse servidor, eu vou clonar o repositório e subir as aplicações via Docker Compose. Vou criar uma estrutura de pastas. Vou clonar o repositório. E rodar somente o agente via Docker Compose. Só que a execução desse agente ainda não vai dar certo, pois ainda precisamos configurar uma variável de ambiente do Docker Compose, chamada DDD API Key, que corresponde à API Key dessa conta lá no Datadog. Voltando lá no GitHub, deixei um exemplo de código para registrar a API Key como variável de ambiente, e também um atalho que mostra a API Key da sua conta lá no Datadog. Aqui no meu caso, eu clico na minha API Key, copio a chave, volto no Bash
e dou um comando export para gravar a minha API key como variável de ambiente. Vou dar um comando echo para testar se minha API key foi gravada na variável de ambiente com sucesso. Até aqui, ok. E agora sim, rodando o Docker Compose do agente do Datadog. Volto para o Visual Studio, troco o IP pelo IP do meu servidor Linux e compilo novamente a aplicação. Em paralelo, volto para o meu servidor e vejo se o verbose do agente do Datadog. E aí sim, a aplicação rodando pelo Visual Studio. Vou até o Datadog, navego até a página de Metrics Summary. Deixa eu voltar no Visual Studio para pegar o nome das métricas. Elas começam com net.leobreda. Volto para o Datadog e pesquiso pelas métricas contendo net.leobreda. Aqui já apareceu uma métrica, a net.leobreda.instagram. No Datadog, quando eu crio uma métrica, ela demora um pouco para aparecer. E clicando nesse botão Open Metrics Explorer, eu já consigo plotar os valores dessa métrica. E se eu for no menu drop-down, eu já encontro outras métricas criadas com o prefixo net.leobreda. Eu vou brincar um pouco mais. Eu vou criar uma nova métrica chamada net.leobreda.exercício. Melhor, net.leobreda.i, que vai pegar o incremento de uma variável dentro do while. E aí, quando eu detalho essa métrica, vai me retornar um gráfico com valores que tendem a aumentar conforme o passar do tempo. Eu vou voltar lá para o meu servidor Linux e rodar o Docker Compose da raiz, aquele que possui tanto agente do Datadog quanto a aplicação em único container. Observe que surgiu um verbose na cor amarela, metrics app, imprimindo aquele ponto do console write. E aí, novamente, as métricas não estão aparecendo no Datadog. Vou cancelar a execução no Docker. Dou um ifconfig para capturar o IP do servidor. E vou lá novamente no código da aplicação e altero na mão IP. Bom, o IP foi alterado. Vou voltar lá no Datadog, atualiza a página e agora sim as métricas reapareceram. Volto para a aplicação e vejo que o console write está gravando o ponto do console no Docker. Agora vamos à parte mais importante dessa videoaula, que é a criação de dashboard. Com o Datadog aberto, navego até Dashboards, clico no botão New Dashboard, defino um título para o meu dash e clico em New Dashboard. Na parte de widgets do lado direito, arrasto o Time Series para o dash e no pop-up que aparece, sempre seleciono o tipo Metrics e procuro pelas minhas métricas net.leobreda. Aqui eu vou usar a Increment, que já faz um desenho dos valores no gráfico. E por fim, defino um título para esse meu gráfico. Vou colocar o mesmo nome da métrica para ficar mais fácil de entender. Vou criar um segundo gráfico Time Series, dessa vez usando o Decrement. Novamente, plotou com sucesso os dados no gráfico. Vou colocar uma cor vermelha e também definir o título. Crio um terceiro Time Series, dessa vez usando o Counter, que também plotou os dados com sucesso. E por fim um histogram. Uma ressalva nesse tipo histogram que ele cria automaticamente 4 outras métricas: 95 percentil, AVG, Count, Max e Median. Vou duplicar essa linha, vou adicionar o Count, o Max e o 95 percentil. E vou definir um alias para cada uma dessas métricas e adicionar a legenda no gráfico.
E agora passando, clicando com o mouse nas legendas, conseguimos destacar a informação no gráfico. Volto para a aplicação, rodando no Linux e vejo que está tudo ok. Agora volto para o Visual Studio e vou alterar o valor da métrica incremente. Aproveito e mudo o valor da tag environment para prod e executo novamente a aplicação. Vou aproveitar e criar o gráfico time series de CPU. Só que da forma que ficou esse gráfico, não ficou muito amigável, e aí podemos mudar um pouco o layout desse gráfico. Editando o gráfico, altero para pie chart, também não ficou amigável. Vamos mudar para query value, e ao invés de usar o time sum, mudo para last para considerar o último valor. Aproveitar e adicionar um título no gráfico e pronto. Agora sim ficou bem mais usual. Vou voltar nesse gráfico do incremente, se observar o valor dele aumentou, praticamente quase dobrou, né? Isso se dá pelo fato que temos a aplicação rodando tanto no Linux quanto no Visual Studio. E aí acaba misturando um pouco essas informações. E o que eu queria mostrar aqui? Eu queria que separasse essa métrica do Linux com a do Visual Studio, utilizando a tag que eu criei em cada métrica, a environment. Só que ela não está aparecendo aqui. O que eu vou fazer aqui? Eu vou mudar para ambiente igual a prod em todas as métricas. Faço a mesma coisa lá no Linux, só que lá eu mudo para ambiente igual a dev. Rodando de novo o Docker e assim no gráfico incremente, agora conseguimos separar os dados pela tag ambiente. Deixa eu melhorar esse gráfico. Vou adicionar a legenda. Pronto, agora ficou bom. Agora conseguimos separar cada aplicação com seu valor de acordo com a legenda. Por fim, vou fazer uma ressalva aqui. Essa parte de métricas do Datadog é um pouco lenta a sua criação e replicação. Demora um pouco para as métricas aparecer 100%, também demora para replicar as tags de cada métrica. Vou até detalhar essa métrica incremente para vocês ver quais tags estão amarradas a ela. E aqui aparecem os valores de cada tag. Agora olhe para essa métrica decremente. Por mais que eu já alterei tanto no Linux quanto no Visual Studio, a tag ambiente ainda não aparece. Não existe uma informação precisa de quanto tempo demora para replicar todas as tags. Pelas experiências que eu já tive, demora em algo de 60 minutos para replicar com sucesso 100%. Enfim, chegamos ao final dessa videoaula e espero que você tenha gostado do aprendizado e muito obrigado.